seguidora minha perguntou o seguinte: Renata, como atrair um público de um determinado nicho para um perfil que eu acabei de criar? Então, essa é uma dúvida de muitas pessoas e eu vou trazer as respostas de modo que atenda tanto essa seguidora, mas quanto vocês também, tá? Então, como que vocês vão fazer para atrair o público até vocês? Qual é o elemento central para que vocês possam atrair seguidores? A gente vai trabalhar aqui com a questão da produção de conteúdo. E aí, como a seguidora ela falou sobre o perfil que ela criou no Instagram, aqui ele vai servir para redes sociais de modo geral. Então, se você também tem um perfil no YouTube, no TikTok, no Instagram mesmo, seja qualquer rede social, ela vai funcionar com a mesma lógica, tá? E aí, como que funciona a questão da produção de conteúdo? Bem, você vai ter que atrair e você vai ter que manter. E aí, é independente se você atrai e mantém via anúncios pagos ou não. Qual é a grande sacada? Quanto mais conteúdo, e aí quando eu vou dizer quanto mais conteúdo, eu não me refiro só à quantidade, eu me refiro à qualidade. Mas você produzir um conteúdo de qualidade, você mais vai praticar e vai aperfeiçoar o seu conteúdo de qualidade. E ao mesmo tempo, esse conteúdo ele vai provocar aí uma interação com o seu público. E nessa forma de provocação da interação com o seu público, ele vai gerar ali também uma conexão. E aí eu vou trazer 3 pontos para vocês que são muito importantes. O primeiro ponto é conhecer o público. Então, se você tem um trabalho e você utiliza as redes sociais para poder atrair esse público, você vai atrair através do seu conteúdo, mas não pode ser um conteúdo feito de qualquer maneira. Você tem que conhecer o seu público para que você possa atrair. E quando eu falo de conhecer público, é conhecer mesmo no sentido de quais são os sentimentos que esse público possui, quais são os desejos, quais são as dores que ele possui, principalmente o desejo. E aí vamos a um exemplo muito prático. Se você for num local qualquer onde tem muitas crianças, vamos supor, você vai visitar crianças no orfanato, vai fazer lá uma obra de caridade. E você chega lá no orfanato, você conversa com algumas crianças e você chega para uma das crianças e você fala assim: o que você gostaria de ganhar de Natal? Essa criança mal te conhece. E essa criança fala qual o brinquedinho que ela gostaria de ganhar de Natal. E aí vamos supor que no dia seguinte você volte com esse brinquedinho para essa mesma criança que falou qual era o desejo dela, qual era o brinquedo dela. O que vai acontecer com essa criança? Ela não vai ficar extremamente encantada? Ela vai chegar assim: poxa, nem conheço Sandra. Ela não vai falar isso conscientemente, tá? É inconsciente. Caramba, eu nem conheço Sandra. Ele trouxe aquilo que eu comentei uma vez e que eu tanto desejava, aquele patinete que eu tanto desejava. E o Sandro foi lá e levou o patinete para aquela criança. O Sandro atendeu ao desejo daquela criança. Agora, se a criança pede um patinete e o Sandro ele chega lá, sei lá, às vezes com a bola, e a criança não é uma criança que gosta de bola, vamos supor, a criança não vai ficar tão feliz quanto se ela visse o patinete. O simples fato do Sandro trazer para aquela criança o presente que ela queria, aquilo já vai gerar ali uma aproximação e já vai gerar uma identificação e uma conexão daquela criança junto com o Sandro. Certo? No digital é a mesma coisa. Quando você sabe qual é o desejo do público que te segue, que te acompanha, né? Ou o desejo do público que tem relação ali com o seu nicho, e que você começa a produzir conteúdo mostrando o resultado desse desejo, né? Mostrando o patinete, digamos assim, né? Aquele público que deseja aquilo, ele vai se sentir mais atraído por você. E aí, como é que você faz para identificar quais os desejos do seu público? Eu já falei isso para vocês na live passada, que o que faz uma pessoa comprar de você são os sentimentos. É o que impulsiona ali a compra, são os sentimentos. E aí, quando você identificar o desejo, você trabalha em cima desse desejo com o seu público na geração de conteúdo, você vai estar atingindo ali os sentimentos dessa pessoa também. Por isso que conecta tanto. E como que você faz para identificar o que esse público mais quer?
Então, vamos supor, deixa eu pegar aqui o exemplo de Sandro. O Sandro, ele trabalha com massagens. E aí o Sandro, ele quer identificar quais são os desejos do público dele. Ele pode, por exemplo, utilizar o Google Trends e fazer pesquisas no Google Trends com temas relacionados a massagens. Como que funciona? O Google Trends é um sitezinho do próprio Google, onde aparece ali as principais formas de buscas das pessoas. Ou seja, quando você entra lá no Google, que digita na busca do Google qualquer tema, o Google vai captar aquilo, vai gerar um relatório e vai identificar que várias pessoas, como você, pesquisa sobre aquele mesmo tema. E aí, quando você entra no Google Trends, o Google Trends ele apresenta gráficos e relatórios, na verdade gráficos, sobre os temas que são pesquisados pelo próprio usuário do Google. Ou seja, é um banco de dados formidável para você gerar conteúdo. E aí, se o Sandro resolver entrar lá no Google Trends e pesquisar lá massagens, algo do tipo, massagens para iniciantes, ou tipos de massagens, ou algo do tipo, o Google Trends vai trazer algumas informações. A partir daquelas informações do Google Trends, o Sandro vai identificar ali que aqueles temas ou aquela forma que aparece ali no Google Trends são as principais buscas do público dele relacionado ao nicho dele. E aí ele pode usar aquele tipo de informação para poder gerar conteúdo nas suas redes sociais. Porque se ele sabe se as pessoas buscam pelo Google, provavelmente buscam pelo Instagram, buscam pelo YouTube, buscam pelo Facebook, esse mesmo tipo de termos. Então, o Google Trends é uma das ferramentas que podem ajudar você a identificar o desejo do seu público. Uma outra ferramenta são os Stories. Se vocês produzirem conteúdos nos seus Stories, gerar um contexto ali, criar um tipo de conteúdo relacionado ao nicho de vocês e no final colocarem uma caixinha de perguntas, onde as pessoas vão ter liberdade de perguntar o que quiser. Ali você consegue identificar. No início as pessoas não interagem muito, mas insista. Depois, com o tempo, as pessoas vão começar a interagir. Responda. Se você tiver poucas respostas, respondam todas. Se tiver muitas respostas, selecione algumas que tem mais a ver com as dúvidas que pode atender outras pessoas também. Que quando vocês respondem uma caixinha, você vai estar estimulando outros usuários, outros seguidores a perguntarem também na sua caixinha, tá bom? E aí você pode utilizar aquela caixinha como um banco de dados para você. Então, tudo que perguntarem ali, anotem. Eu geralmente printo, porque eu não tenho tempo de anotar. Eu printo e guardo, printo e guardo. A minha última live foi com base de um direct foi um comentário que uma seguidora minha fez num post meu. Eu printei e trouxe para live. Esse foi o conteúdo de uma live. Então, vira conteúdo de live, vira conteúdo de post simples, carrossel, reels, o que você quiser, tá? E uma terceira forma de você gerar conteúdo de você conseguir captar ali os desejos do seu público, é você observar os comentários. Como que as pessoas comentam? É claro, tem comentários que não vai identificar, você não vai te permitir identificar as dores, desejos, nada disso. Mas tem comentários que permitem. Tem pessoas que falam, poxa, gostaria desse tipo de informação. Eu mesma já fiz vários comentários com pessoas que eu sigo com dúvidas minhas. E aquilo, se a pessoa souber trabalhar, aquilo é uma mão na roda. É um conteúdo. Então, quando você começa a trazer informações que vêm do próprio público, do seu público, você está trazendo a informação que vem do seu público e trazendo uma resposta, aquilo vai gerar uma identificação, porque aquela pessoa que comentou, ela vai se conectar e a dúvida daquela, com certeza, é a dúvida de muitos outros e que vão se conectar com você também, tá bom? Esse é o primeiro ponto, que é conhecer o público, né? Conhecer o desejo, e aí tem essas 3 formas aí para vocês identificarem o desejo, que é Google Trends, Stories e observar aí os comentários e postagens de directs. Um outro ponto é saber se comunicar. De nada adianta conhecer o desejo, de nada adianta conhecer as necessidades, de nada adianta conhecer as dores se você não souber se comunicar, tá? E aí, como que vocês vão se comunicar com o público de vocês? Trazendo a resposta que esse público precisa, trazendo pequenas soluções.
E aí tem várias formas de você demonstrar isso. Por exemplo, o próprio Instagram, ele tem várias formas de você produzir conteúdo, e aí eu sempre recomendo, explorem todos os formatos, todas as ferramentas do Instagram. Esse conteúdo que eu estou colocando aqui, eu posso replicar ele no carrossel. Esse conteúdo que eu estou colocando aqui, eu posso criar um Reels com base nele. Este conteúdo aqui, eu falei um pouco dele, fiz uma introdução no post de ontem, que inclusive eu anunciei esta live, que eu falei que ia me aprofundar. Então, um tema, vocês estão vendo que eu já tenho conteúdo de ontem, mais o conteúdo de hoje, e eu posso produzir novos conteúdos, eu posso fazer uma sequência de stories, também trazendo sobre conteúdo. E aí vocês podem me perguntar, mas Renata, não vai ficar muito repetitivo? Não, você vai trazer formatos diferentes. As pessoas têm níveis de consciência diferentes e nem sempre no primeiro momento que a pessoa fala, traz um conteúdo, o público vai entender do primeiro momento. Às vezes você precisa falar novamente, às vezes de formas diferentes, para que o público compreenda. A repetição, prestem muita atenção nisso, a repetição leva ao aprendizado. O que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão captar uma parte. E a nossa mente, ela tem momentos de suspensão. E quando eu falo de suspensão, ela tem uns momentos de distrações. Ela dá aquela escapada, voa. Às vezes é um filho que está ali e te distrai. Às vezes é o passarinho que está cantando. Às vezes é o vizinho que está chamando. Às vezes é o seu pensamento que ficou aéreo. Você está aqui comigo, mas às vezes está pensando na conta que tem que pagar, na louça que tem que lavar. Então existe um momento, por mais que você se atente ao conteúdo, existe determinados momentos que a mente dá aquela escapada, é um momento de suspensão. E nesse momento de suspensão, às vezes vocês perdem algum insight. Não lembro na época da escola? Como que acontecia na época da escola? O professor dava um determinado conteúdo, a gente entendia tudo, na hora de fazer exercício você não lembrava muito bem. E às vezes o professor tinha que fazer revisão para você lembrar. E às vezes você tinha que estudar sozinho para lembrar. Olhar as suas anotações, ler o livro novamente, assistir outras aulas, pedir um colega de turma para explicar. Ou seja, são pessoas reproduzindo o mesmo conteúdo, só que de forma diferente. Uma vez na fala do professor, outra vez através da leitura do livro que o seu professor indicou, às vezes as suas anotações da sala de aula, às vezes o seu coleguinha que te ensina o que ele entendeu daquele mesmo conteúdo. São formas diferentes, pessoas diferentes, ou a mesma pessoa trazendo o mesmo conteúdo, e aquela repetição vai fazer com que você introduza. E aqueles momentos que a sua mente suspendeu, que você saiu e que voltou, é como se quando a pessoa repete, quando a pessoa estuda novamente aquele conteúdo, ela começa a ter os insights. Opa, como é que eu não me atentei a isso? Caramba, eu já ouvi falar isso uma vez, só que eu não tinha visto desta forma. Caramba, agora a ficha caiu. Quantas vezes vocês falaram isso para vocês? Caramba, eu já ouvi tanto sobre isso, mas somente a ficha caiu agora. A repetição levou isso. Então não se preocupem de repetirem conteúdos. Vocês podem repetir de formas diferentes, né? Às vezes com aprofundamento maior ou com estruturas diferentes. Daí a importância de vocês explorarem todas as opções de ferramentas do Instagram. Se utiliza o YouTube. Se utiliza o Facebook. O Facebook e o Instagram, eles dão mais possibilidades, porque tem os stories, tem o feed, né? Então, só se atender a isso. Tragam conteúdos com soluções em formatos diferentes. Conteúdos têm que ser de qualidade, tá? Não é, vou produzir conteúdo por produzir porque eu tenho que postar algo hoje. Então não poste. Não coloque conteúdo por colocar. Traga conteúdo com qualidade. Conteúdo por conteúdo tem muito aí pelas redes sociais. Isso não vai fazer o seu público se prender a você. O que vai fazer o seu público se prender a você, é claro, um conteúdo que chame atenção, né? E ao mesmo tempo traga uma resposta. Isso é o conteúdo de qualidade. E uma outra coisa importante aqui nesse segundo ponto é acompanhar o crescimento do seu Instagram. Tem gente que se preocupa, que acha que ter muitos seguidores significa muitos clientes. E não é. Seguidores não se resume a clientes. Às vezes a pessoa tem muitos seguidores e
nenhum potencial cliente. E às vezes as pessoas têm poucos seguidores e ali tem potenciais clientes. Observe os insights do seu Instagram, se for Instagram. Se for YouTube ou Facebook, observe os relatórios, os dados de crescimento. Se entra gente e sai, ok, todos os dias vão entrar e vão sair seguidores do seu perfil, todos os dias. Mas tem uma grande diferença. O número que entra tem que ser sempre maior que o número que sai. Ainda que o seu crescimento seja bem devagar, não tem problema. Aí você vai ver não de um dia, tá, gente? Veja ao longo de um período, ao longo de uma semana, é um tempo ideal, no máximo ao longo de um mês. Ao longo de uma semana, quantos seguidores entraram? Renata, entraram 10. Mas, Renata, saíram 5. Tudo bem, entrou 10, é o número maior e são 5. Sempre vão sair pessoas, que as pessoas que não tem a ver com conteúdo, não tem interesse, ok, que saiam. E que entram mais pessoas que têm interesse. Pelo menos as pessoas que vão ficar são as pessoas que realmente estão interessadas. Se entrou 10 e saíram 5, permaneceram 5. Está ótimo. Agora, se entra 10 e sai 15, não é legal. Observe os dados. Ainda que seja a diferença de um, caramba, entrou 2, saiu 1, ficou 1, ok, ficou 1. Então você vai produzir conteúdo para esse 1. Não se preocupe com isso, porque o crescimento ele é bem devagar, tá? E aí o terceiro ponto pra gente fechar é manter a frequência. Se você não produzir conteúdo com frequência, as pessoas vão esquecer de você. Se você não for visto com frequência, as pessoas vão esquecer de você. E aí você lembra daquele seu amigo. Você tem um grupo de amigos, você participa de um grupo de amigos, está sempre ali interagindo todos os dias. Vocês marcam encontros, vocês marcam viagens, participam. Mas tem um momento que um amigo se afasta. Você vai sentir saudade? Vai. Só que no início você sente saudade, mas daqui a pouco aquele amigo que se afastou já não vai fazer tanta falta naquele grupo. Porque ele se afastou do grupo. Nas redes sociais é a mesma coisa. Você começa a produzir conteúdo, as pessoas estão acostumadas com você. E com o tempo as pessoas vão até esperar por você. Só que vai chegar um momento que se você parar de produzir conteúdo, as pessoas não vão te ver mais. E aí elas vão começar a esquecer de você. E aí quando você postar uma vez ou outra, a pessoa, por que eu tô perseguindo a Renata? Ai, nada a ver mais. Aí começa a parar de seguir. Porque ela está ali pelo seu conteúdo. E aí você não produz conteúdo e aí ela sai. E aí quando eu falo de produzir conteúdo, você não precisa produzir conteúdo que nem burro de carga, gente. Ah, eu tenho que fazer 50 por dia. Não, tem que fazer 3 por dia e não tem tempo. Não vai se matar por isso. Né? Agora, também, você não vai fazer 2 posts por semana, 1 por semana. Porque aí você não vai ser visto. As pessoas vão até se manter ali com você, mas aí você não vai crescer, vai ficar muito parado. Eu fiz uma experiência, eu fiquei mais 2 semanas sem postar nada. Eu estava vindo com um crescimento legal de 2 meses no orgânico. E aí eu fiquei quase 3 semanas sem postar nada. Aqueles seguidores que eu ganhei, eu comecei a perder. Foi assim, declínio. 2 semanas, eu estava postando 2 vezes por dia. E fazendo story todos os dias. Por conta de umas questões que eu tive que resolver, não dava para postar. E aí começou a declinar. As pessoas esquecem. E aí para você voltar e produzir novamente e engajar novamente, aí leva mais um tempo. Parece que leva mais tempo ainda para engajar e para começar a crescer novamente. E aí o esforço, ele é muito maior para você dar continuidade. Então, assim, mantenha a frequência. Se você posta uma vez por semana, começa a experimentar 2 ou 3 vezes por semana, até criar o hábito. Depois comece a 4 vezes por semana e vai aumentando aos pouquinhos. Depois começa a produzir todos os dias. E aí vocês vão me perguntar, mas Renata, existem produtores de conteúdo que diz que quantidade não é importante. É importante a quantidade, porque quando você posta, quando você produz conteúdo nas suas redes sociais, você está aperfeiçoando. Você está melhorando a sua escrita. Se você faz as suas artes, você melhora a sua arte. Eu faço as minhas artes no momento, tá? E o que eu observo? Que lá atrás, quando eu comecei, as minhas artes, elas melhoraram muito, elas estão bem melhores agora, recentemente, do que lá no início. Porque eu faço as artes, eu comecei a produzir, aí eu comecei a descobrir como melhorar as minhas artes.
Como melhorar o meu texto? Você vai se aperfeiçoando e vai melhorando a qualidade ali do seu produto. Então, postar frequentemente, ele te ajuda nesse sentido. Você aperfeiçoar. Tudo que a gente faz com prática, com frequência, leva ao aperfeiçoamento. Tá? Então, aquelas pessoas que falam, ai, não precisa postar com frequência. Preste atenção nessas pessoas. Esses produtores que falam que não precisa postar com frequência, observe o feed deles. Se eles não estão postando com frequência, observe os stories deles, se eles não estão lá com story todos os dias, ou quase todos os dias, se não tem post quase todos os dias, observe. Muita gente fala não precisa quantidade, mas esse que diz que não precisa quantidade, ele está lá produzindo conteúdo, ele está lá fazendo patrocínio, fazendo anúncio para atrair seguidores, e não precisa de postagens se ele está fazendo. Então observe isso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, só para vocês lembrarem lá, né? Como atrair o público, qual é o foco, conteúdo, produção de conteúdo, tá? Precisamos atrair e manter. Conteúdo, quanto mais você produzir, mais você leva à prática. Quanto mais você leva à prática, mais você aperfeiçoa os seus conteúdos. Não é para produzir conteúdo à torta e à direita. Tem que ser conteúdo com qualidade que apresente soluções. E quais são os 3 pontinhos relevantes para que você possa produzir conteúdos com qualidade que eu falei aqui? Conhecer o público, quais são os desejos, como que você faz para conhecer o público? Através de stories, caixinhas de pergunta, através do Google Trends. Quem chegou por último, depois dá uma olhadinha, observar os comentários, posts, tá? Saber se comunicar. A repetição não vai levar o teu público a enjoar, pelo contrário, vai levar ao aprendizado. Você pode trazer conteúdos de formas diferentes, explorar todas as ferramentas das redes sociais, acompanhar o seu crescimento no Instagram, tá? O que mais? E as imagens do seu post tem que ter relação com o assunto, tá? Não fuja não, tem que ter uma relação para chamar mais atenção. E por último, manter a frequência das postagens. Se você posta uma vez por semana, aumente para 2, depois para 3 e vai aumentando gradativamente. Quanto mais você postar, melhor, porque você aperfeiçoa, melhora o seu conteúdo, arruma a sua casa e você não será esquecido. Uma ótima semana para vocês.